Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei, que o serviam. Perguntou o rei: quem está à porta do pátio? Aí começa a providência divina. Antes que Esther entrasse em ação, o poder de Deus entrou em ação na vida do povo judeu e na vida de Mordecai. Naquela noite, subitamente, o rei perdeu o sono. Naquela noite, espiritualmente, o rei ficou incomodado e não conseguia dormir. E ele falou assim: traz um livro das histórias lá para mim. E começaram a ler. Lembra que nós lemos lá no começo do capítulo 2? Que esses feitos tinham ficado registrados? Isso foi lido de novo. E naquele momento, por isso que a providência divina chega na hora certa. Se de repente você está temeroso com alguma coisa, ei, fique tranquilo. A providência divina chega na hora certa. Pode até parecer que Deus não está te vendo. Assim como pareceu que Deus... Porque do capítulo 2 para o capítulo 6, passou muito tempo. Passou-se muito tempo. E eu fico imaginando a aflição de Mordecai naquele momento. Orando, jejuando e pedindo a Deus, e nada era feito. Mas naquela noite, Deus coloca sobre o rei uma inquietação que ele não consegue dormir. E ele vai ler de novo essa história. E começa a ler que Mordecai havia livrado ele da morte. E ele pergunta: o que nós fizemos a esse homem? Aí os seus servos disseram: nada. Ele: mas como é que pode? Nós não fizemos nada, o Senhor me livrou da morte. Nesse mesmo tempo, Amã ia chegando ao palácio. E ele pergunta: quem está do lado de fora? Aí dizem: é Amã, o príncipe. Ele: já sei. Olha a providência divina, como não tarda e nem falha. Às vezes ficamos temerosos por pequenas coisas, mas Deus, quando faz, Ele faz. Não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é como você espera, talvez. É diferente. Cria até uma certa aflição no nosso coração. E Amã entra e ele pergunta para Amã: o que eu devo fazer a um homem a quem se deve honrar? O que o rei tem que fazer? Amã se enche de glória, achando que está falando com ele. E começa a dar ideias para o rei. Olha, pega as vestes reais, o cavalo que o rei costuma andar, coloca a coroa sobre a cabeça desse homem e faz esse homem desfilar pela cidade como o seu maior príncipe aqui do castelo, do palácio. E ele diz: muito bem, olha, você então, que é o maior rei aqui do palácio, vai fazer isso a Mordecai. Imagina. Só que nessa altura do campeonato, Amã já tinha mandado construir uma forca para Mordecai, lá do lado da casa dele. Uma forca com 50 côvados de altura, para pendurar o judeu Mordecai. E o dia da sentença do povo já estava decretado. O rei não poderia mais voltar atrás. Mas ainda assim Deus criou a providência. E Amã teve que desfilar com Mordecai por toda a cidade, gritando em alto e bom som: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Quando Deus quer te honrar, querido, até o inimigo tem que te servir. Quando Deus quer te honrar, Ele manda assim: vai lá e serve, porque Ele é o poderoso, Ele é quem faz a diferença na história. É isso que às vezes a gente fica temeroso, mas isso não acabou. Essa história não acabou porque o decreto estava assinado. O povo teria que morrer. Então Esther, no capítulo 7, faz o segundo banquete. E lá, nesse segundo banquete, ela começa a anunciar ao rei Assuero toda a trama de Amã. Ela: olha, nós temos o meu povo tem um inimigo. O rei se assusta a princípio, dizendo: como o seu povo tem um inimigo? Aí, eu sou judia, e o Senhor decretou que todo o povo judeu tem que morrer, então eu vou ter que morrer. Aí o rei ficou desesperado, porque Assuero amava aquela mulher, e a providência divina não tarda nem falha. Quando Amã soube daquela história, ficou desesperado. Falou: além de ter honrado os judeus, ainda vou ter que morrer. Vou morrer.
sabia que ela era judia. Eu não sabia que a providência de Deus era assim. E ele vai para casa temeroso, ou tenta ir para casa, ou melhor dizendo, tenta ir para casa, mas é apanhado no palácio. O guarda olha para ele. Você sabe onde ele morreu? Na mesma forma que ele mandou construir. E o rei não podia fazer mais nada. Porque o decreto estava lá com o anel do rei, com o selo do rei. Aí você pensa, e agora? Só que o rei teve uma ideia, deu uma ideia para o rei, deixa o povo se defender. Porque a princípio o povo não poderia se defender. Eles iam ser aniquilados sem que pudesse pegar em armas. Então o rei falou assim, manda o povo pegar em armas e se defender. Então o povo judeu começou a se armar também, para se defender daquela aniquilação. Sabe quem morreu nessa aniquilação? Não foram os judeus. Quando chegou o dia da grande sentença lá conferida por Amã, o povo judeu começou a se defender. E Deus deu a vitória ao povo judeu. Ao povo de Deus. De repente você está temeroso com alguma notícia que chegou de uma doença no meio da família, uma perspectiva de desemprego, não sei como vai ser, Senhor, como vai ser agora se eu perder esse emprego, meu Deus, a gente fica, isso é humano, é tão humano que a gente leu aqui, tanto Mordecai quanto Esther ficaram assim, ficaram temerosos, mas o povo judeu se defendeu e Deus deu a vitória a eles. Sabe por quê? Quem é o forte nessa história? É Deus. Por isso nós olhamos aqui que não tem nenhum chefe de família forte. É Deus na sua vida que é forte para fazer acontecer. Trazer à existência aquilo que não existe. Mudar as situações que para você parecem muito difíceis ou impossíveis. É Deus quem vai fazer acontecer. A gente precisa de tempo em tempo lembrar de quem é esse Deus. Interessante que no livro de Esther, em nenhum momento aparece o nome de Deus. Você pode ler ele todinho. Não aparece o nome de Deus. Mas fica muito claro o poder e a ação de Deus no meio do povo. Fica o tempo inteiro aqui, a gente passa a história, a gente vê Deus agindo no meio do povo. E o povo, não diferente de nós hoje, também ficou aflito. Se você ler a história, você vai ver que o povo também orou, também jejuou, também chorou. Ficou 3 dias sem comer, sem beber, mas foram 3 dias mesmo, sem almoçar e sem jantar. Imagina como é que não estava a agonia naqueles mulheres. Imagina as mamães com crianças pequenas de colo, de peito, sabendo que seu filho ia morrer. Eu sempre procuro trazer a memória e mergulhar na história. Por isso que sempre me aflige, sabe por quê? Porque aqui não é uma história da carochinha, como da chapeuzinho vermelho. É uma coisa real. É uma coisa que aconteceu de verdade. Com gente de verdade, com personagens de verdade. Com homens e mulheres que temiam a Deus também igual você. E também passaram por isso. Talvez não tenha ninguém te ameaçando com revólver, dizendo que vai te matar. Mas de repente tem alguma coisa que você fala, não sei como vou resolver isso. Já experimentou colocar na mão de Deus? Já experimentou fazer como os judeus fizeram? Orar e jejuar? Porque está escrito, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, sai da frente, o diabo vai ter que sair da frente. Porque se o povo se humilhar e orar, Deus vai ouvir do céu. E se Deus decidiu fazer, querido, até o inimigo, até o diabo vai ter que te servir. Para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado na tua vida. A história passa, e aí a gente vê, no capítulo 10, para terminar, a seguinte história. No capítulo 10 aí, a partir do verso 1, olha só que interessante. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre toda a terra, e sobre todas as terras do mar. Quanto ao mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura, não está escrito no livro das histórias dos reis da Média e da Pérsia?
pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Ou seja, ele não foi só livre do perigo, não. Ele foi o segundo ao lado do rei. Abaixo do rei, todo mundo tinha que passar por Mordecai agora. Aquele que estava sendo encaminhado para a forca virou príncipe. Eu costumo dizer que na minha história de vida, eu fui de cavalo de Satanás a príncipe do Senhor. Eu estou aqui hoje pela misericórdia e graça de Deus. E quando Deus quer honrar, é assim que Deus faz. Quando eu servi na outra religião, eu era chamado de cavalo. Não me orgulho disso não. Fala até com vergonha para você. Mas eu me orgulhava disso naquela época. Mas hoje, quando você está aqui, quando você está na presença de Deus, esse título aí, tão baixo, sai da sua vida e Deus te faz príncipe e princesa de Deus. É assim que Deus faz. E quando Deus quer honrar, Ele não faz pela metade, não. Esther poderia ter resolvido a história no primeiro momento, mas Deus mostrou, falou assim, não fala agora não, fala no segundo banquete, que nesse intervalo eu vou agir, para mostrar que eu sou o poderoso no meio do povo de Israel. Eu sou o poderoso no meio do povo judeu. Eu sou poderoso no meio do povo da igreja. Porque aquela era a igreja da época. Era o povo que servia ao Senhor. E quando Deus decide fazer, querido, pela sua vida, o diabo tem que sair da frente. Ele tem que partir em retirada porque ele não resiste. Ele não aguenta o poder e a ação de Deus sobre a sua vida. E quando Deus quer te exaltar, Ele faz o inimigo fazer isso para você. Ele bota o inimigo para te servir. Ele te leva à altura. Não precisa ficar preocupado. Mas ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas ninguém me reconhece na igreja. Ninguém me vê no meu bairro. Fica tranquilo. Quando Deus decide fazer, e olha que foram meses aquilo ali. Eu fico imaginando Mordecai e o povo, naquele tempo todo, esperando a providência divina. Nós falamos na escola dominical hoje sobre a questão da oração, que às vezes a gente ora e a coisa não acontece, e nós falamos um pouco sobre o tempo cronológico e o tempo kairos de Deus. Porque para Deus está tudo feito, está tudo pronto. Deus sabe todos os momentos em que tudo vai acontecer. Quando o nosso tempo cronológico, contado no relógio, acontece, se alinha com o tempo de Deus, aí chega o poder de Deus. Aí Deus faz. Tem coisas que a gente ora 1 ano, 2, 10, e outras que a gente ora 5 minutos e acontece. Já parou para perguntar por quê? Esse povo ficou orando meses, chorando, desesperado. Nós vamos morrer. Mas que isso, eles não são homens e mulheres de Deus, por que eles não tiveram fé? Eles se perguntam também por que a sua fé estremece nessas horas. É porque o teu racional entra em conflito com o teu espiritual. E não foi diferente daquele povo. Mas para a gente concluir essa palavra, querido, eu quero terminar. Logo de bem, em nome de Jesus. Vou chamar o ministério de louvor aqui, para nos ajudar. Para aquele louvor que nós cantamos no início. O tempo de cantar chegou. Deus é tremendo. Vamos terminar com uma palavra aqui que você vai entender bem. Está lá em Efésios, capítulo 3, verso 20 e 21. Para a gente entender como Deus faz. Mordecai queria só o livramento, mas Deus colocou ele como príncipe. Olha só o que diz para a gente encerrar a palavra. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, a igreja e em Cristo Jesus, por
todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É assim que Deus faz na vida da igreja, daquele que busca, daquele que teme, infinitamente mais. Por isso que eu queria que a gente cantasse, o tempo de cantar chegou. Amém. Vamos celebrar. É para celebrar o Senhor. Deus faz infinitamente mais na sua vida para Ele. Nós vimos e aprendemos aqui, está na Bíblia. Eu não contei nenhuma história da carochinha para vocês.
falei de uma história real, de como Deus age na vida